Vamos orar e, em seguida, vamos começar a nossa aula. Daniel Tomás, você pode dirigir uma oração para a gente? Mas antes eu queria perguntar aos meus irmãos, meu microfone agora melhorou um pouco? Nós estamos ouvindo bem. Sem O problema. meu... Tenho problemas do meu microfone, ele não vai me deixar comunicar na totalidade. Mas assim estamos ouvindo. Não percebi? Ok, eu vou dirigir a oração, ok? Vamos orar. Deus Pai, Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Obrigado por termos a oportunidade de examinar a tua escritura mais uma vez. Abençoe o teu servo Timóteo, que está nesse momento viajando por uma cidade da África, especialmente Moçambique. Proteja ele e abençoe o trabalho dele. E a cada um de nós também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, gente, esta aula está sendo gravada e vai ser posto lá no grupo, ok? Então, a aula hoje é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu peço a todos e verifique o seu microfone. Se tiver ligado, você deixa desativado e quando for falar, aí você ativa, fala e desativa. E como essa aula está sendo gravada, então você não está fazendo barulho, mas ao redor de vocês tem alguém fazendo barulho e aí atrapalha a gravação. Muito bem. Jesus Cristo, Filho de Deus. Será mesmo existiu alguém chamado Jesus? Ou é a garantia que nós damos e isto é verdade? É isso que vamos examinar hoje. Existia realmente um homem chamado Jesus? Sim, existiu. Existe abundante prova histórica e não pode negar que Jesus realmente existiu. Inclusive, os seus inimigos, eles mesmos provam que Jesus existiu. Por exemplo, qual é a data de hoje? Nós estamos em 2024. Isso é dizer o quê? 2024 é dizer o quê? Quando você se refere à data de hoje, o ano 2024, você está dizendo o quê? Quando os homens decidiram escolher um evento na história humana, para basear a contagem dos anos no mundo ocidental e em muitos países do mundo oriental. Qual era o evento que eles escolhiam? Quando as pessoas iam escolher uma data para um evento, então, qual é o ele escolhia? Olha só, veja isso aí. Você já ouviu isso, né? O nascimento de Cristo é antes de Cristo e depois de Cristo. Lá em Gênesis, no início do mundo, os anos começaram lá em cima. De Gênesis para cá, não começou a contar 1, 2, 3, não. Começou de alto para baixo. Ia diminuindo. Antes de Cristo. 7 anos antes de Cristo. 6 anos antes de Cristo. Por exemplo, se nós estamos na época de Moisés e nós estamos em 2024, na época de Moisés, então para o ano não é 2025, para o ano é 2023. Está vendo? 7 anos
antes de Cristo, aí para o ano 6 anos. É dizer o quê? Quer dizer, se hoje nós estamos no ano 7, quer dizer que falta 7 anos para Jesus nascer. Para o ano, falta mais ou menos? Falta menos. Então, para o ano, é ano 6. No outro ano, é ano 5. E aí, quando chegou no 0, Jesus nasceu. E aí, passou a contar depois de Cristo. Depois de Cristo, quer dizer, AD. Depois de Cristo nasceu. Ok? E aí passou a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E hoje nós estamos no ano 2024. Quando você se refere ao ano 2024, você está se referindo a Jesus. 2024 ano a partir do nascimento de Jesus. Está vendo? O passado visava o nascimento de Jesus. E o futuro também olha para Jesus. Está vendo? Antes de Cristo e depois de Cristo. Está vendo? Então, quando uma pessoa, mesmo ele seja ateu, quando ele quando ele se refere ao ano que nós estamos, 2024, ele está se referindo a Jesus. 2024 ano a partir do nascimento de Jesus. Está vendo? Então, até a data mostra Jesus. O nascimento de Jesus foi tomado como base para a datação da história. Antes de Cristo, ele se baseava pelo nascimento de Jesus. Depois de Cristo, do nascimento de Jesus para cá. Então, cada ano e passa, então nós estamos em 2024, para o ano é 2025, para o ano é 2025. E quer dizer, 2025 a partir do nascimento de Jesus. Está vendo? Na lei de Moisés, lá em Gênesis, ia diminuindo. 2000, -1, tá vendo? -1, e ia diminuindo. Quando chegou no 0, Jesus nasceu. Hoje nós estamos no ano 2024 DC, e quer dizer, depois de Cristo. A questão, esse dispute no mundo de hoje não é se existiu um homem chamado Jesus. Isso não se discute. Existiu, sim, um homem chamado Jesus e ninguém pode negar isso. Isso já está mais que provado. E existiu, sim, um homem chamado Jesus. Mas o que se discute é a respeito da identidade dele. Quem era Jesus? Existiu um homem chamado Jesus? Isso ninguém nega. Existiu, sim. Agora, o que se discute é quem era Jesus. E nós vamos ver nesta lição quem é realmente Jesus. Ok. Já no primeiro século, muitos tinham opiniões diferentes a respeito daquele homem chamado Jesus. Já no primeiro século, muitos tinham opiniões diferentes a respeito de Jesus. E aí, Mateus vai falar uma coisa sobre isto. Se você tem uma Bíblia aí, e deve realmente ter essa Bíblia, né? E aí, lá em Mateus, no capítulo 16, e no versículo, vou puxar aqui, Mateus, capítulo 16, versículo 13. 13 a 14. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seu discípulo: Quem diz o povo ser
o Filho do Homem? Eles responderam: uns diz João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Tá vendo? Então, o que discute hoje é quem é Jesus. A uns considera como a uns considera Jesus como grande idealizador, um grande idealista. Outros consideram Jesus um profeta, um líder espiritual, semelhante a tantos outros que já existiu. Uns colocam Jesus no mesmo nível de Buda, Maomé e de outros. E ainda outros apenas como um importante personagem histórico. Nada mais, nada menos. Jesus é alguém como Buda, como Maomé, como um grande líder histórico, espiritual. Só isto. Um fato apresentado na Bíblia e eu quero compartilhar com vocês hoje e todos precisam tomar uma posição com relação a Jesus. Cada um de nós precisamos tomar uma posição a respeito de Jesus. Um disse que Jesus é Elias, Jeremias, e Jesus é um dos profetas e ressuscitou. Mas o mais importante é quem é Jesus para você. Cada um de nós precisamos tomar uma decisão sobre quem é Jesus para você. E esta posição terá grandes e sérias implicações na vida e no porvir também. Então, a sua vida agora e no futuro vai depender da sua decisão de quem é Jesus para você. Cada um de nós precisamos tomar a nossa posição sobre quem é Jesus para nós. Não há como ficar no meio, omitir. Jesus veio ao mundo, isso está provado, né? E Jesus realmente veio ao mundo. Seus ensinos colocam a humanidade em xeque. Jesus ou aceita Jesus e recebe os benefícios, ou rejeita e sofre as consequências. Não tem outro jeito. Ou aceita e recebe os benefícios, ou rejeita e recebe o sofrimento, as consequências. Os ensinos de Jesus não permitem uma coluna no meio, do tipo, eu não aceito Jesus, mas também eu não rejeito. Não, não aceita isso. Ou você reconhece Jesus ou nega Jesus. Não há possibilidade de uma posição neutra. Eu não aceito, mas também eu não nego. Não existe isso. Ou você reconhece Jesus e recebe os benefícios, ou você nega Jesus e recebe a punição. Em Lucas, no capítulo 11, e no versículo 23 diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu não acredito em Jesus, mas também eu não nego. Não existe isso. Ou você acredita, ou não. Não existe meio termo. É sim ou não. Não. Ou estamos com Jesus, crendo nele, seguindo ele, obedecendo ele, aceitamos o que ele falou sobre ele mesmo, ou estamos
do outro lado, contra ele. Ou estamos com ele, ou estamos contra. Não dá para ficar no meio. Se Jesus é para mim, ele próprio disse, Jesus, ele é para você aquilo que ele falou e era, se é, então você vai ouvir Jesus. Então você vai seguir as instruções de Jesus. Então você vai procurar conhecer a sua vontade para a sua vida. Como fazer isso? Estudando na Bíblia e procurando conhecer a vontade de Jesus, e ao descobrir, você vai colocar em sua vida para obedecer. Jesus fez reivindicações audaciosas e fantásticas sobre si mesmo. Vamos ver algumas. Ele disse que existiu antes de Abraão. Olha só, se nós estivesse lá, quando Jesus falou isso, provavelmente nós fazíamos a mesma coisa que eles fizeram, ou iria fazer. Todos lá sabiam quem era Jesus. Sabia, conhecia a mãe de Jesus, os irmãos, José, o pai de Jesus. E Jesus, ele está dizendo, veja o que ele fala, no capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, todo mundo lá conhece Jesus, a mãe de Jesus, está vendo os irmãos de Jesus. Abraão viveu 700 anos antes de Jesus nascer, e Jesus está dizendo que ele existiu antes de Abraão. Como assim? Como ele pode ter existido antes de Abraão? Se todos lembram quando ele nasceu, está vendo os irmãos dele, a mãe dele, tudo ali. Então, o pessoal não consegue compreender isso. Ele disse que estava com Deus antes do mundo existir. Olha só, ele falou isso lá em João, no capítulo, João, capítulo 17, e no versículo 5, ele fala, e agora glorifica a mim, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes eu houvesse mundo. Olha só, ele está dizendo que estava um Deus antes que houvesse mundo. Como assim, se todo mundo conhece a mãe dele, o pai dele e os irmãos dele? Aí o versículo 24 fala assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo, os que me deste, para que veja a minha glória e me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Como assim? Está vendo essas coisas que Jesus fala? Ele falou, é verdade isso ou não? Ele existia antes de Abraão existir? Antes de que o mundo fosse criado, ele já existia? É verdade isso? Como nós conhecemos a mãe dele e o pai dele? O povo lá, quando Jesus fala isso, tá vendo a mãe dele do lado e os irmãos dele do lado. Ele também disse e desceu do céu. Mas como desceu do céu? Em João, no capítulo 6, e no versículo 38, ele, ele fala e desceu do céu, mas como ele desceu do céu? Olha só, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Como ele desceu do céu? Se nós conhecemos a mãe dele e os irmãos dele. Então, ele desceu do céu. Então, ele fez reivindicações sobre ele mesmo e aí nós precisamos editar e obedecer, ou negar e desobedecer.
Ele disse que ele tinha toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Olha essas coisas que Jesus fala. Isso não está entrando na cabeça das pessoas. Mas por que ele está falando essas coisas? Porque as pessoas precisam entender que ele realmente é o Filho de Deus. Se as pessoas entender e crer, vai obedecer, e obedecendo, as pessoas têm a vida eterna. Se não obedecer, não terá a vida eterna. Então, ele está falando, agora, cada um de nós precisamos decidir se temos, ele está falando, e obedecemos, ou não temos e não obedecemos. Agora, não dá para dizer que cremos e não obedecemos. Se você fala que crê, mas você não obedece, você está não crendo. Ok? Então, é a sua obediência e fala se você crê ou não, não a sua boca. Ele falou com todas as letras e ele era o Cristo, o Filho de Deus, bendito. Em Marcos 14, versículo 61 e 62, ele fala e ele é o Filho de Deus. Não é filho de Maria e de José? Não, ele está dizendo que é filho de Deus. Como é isso? Então, nós vamos acreditar em Jesus e obedecer, ou vamos negar e desobedecer? Ok? Isto significa que ou Jesus é exatamente quem ele disse que era, ou ele só pode ser um falso, um enganador. E aí, o que vocês dizem sobre tudo isso? Ele é realmente? Como é? Ele realmente desceu do céu? E os irmãos dele? E Maria? Ele existiu antes de Abraão? Como Abraão já morreu há 700 anos passado e ele está aqui, e ele existiu antes de Abraão? Ele desceu do céu? Ele é o Filho de Deus? Então, vamos acreditar nisso e obedecer, ou vamos negar e desobedecer? Cada um de nós precisamos tomar essa decisão. Ninguém pode dizer, eu admiro Jesus, mas não acredito, ele era quem ele disse ser. Imagine quando ele fala essas coisas, as pessoas estão ouvindo, iria apredejar, chamar de maluco. Como assim é filho de Deus? E Maria, como assim existia antes de Abraão? Como estava um Deus antes da fundação do mundo? As pessoas não estão acreditando. Se nós estivéssemos lá, é bem provável que nós também não iríamos acreditar nisso. Então, se Jesus não era quem ele disse ser, ele mentiu. E se ele mentiu, a pessoa estaria admirando o mentiroso. Então, se ele é quem ele falou que é, nós vamos ser punidos em não obedecer. Se ele não é quem ele disse que é, quem está seguindo ele, está seguindo um mentiroso. Então, qual a sua decisão sobre tudo isso? Sobre o que Jesus está falando? Vamos ver nesta lição quem era de fato Jesus. Ele disse que é ou não? Jesus é verdadeiro ou ele é um enganador? Tudo ele diz a seu respeito é verdade ou ele está inventando coisa? Nós precisamos tomar nossa decisão. Ele é digno de confiança ou não podemos confiar em Jesus? Será que ele é o Cristo, o Filho de Deus, ou ele era
um fanático. Um fanático que viveu e andou na Palestina no primeiro século. Houve muitos fanáticos que andou naquela região, naquela época. Será que Jesus é mais um deles ou ele é realmente o Filho de Deus? Você já tomou uma decisão sobre quem é realmente Jesus? Vamos ver uma coisa sobre Jesus, sobre quem é Jesus. Você lembra? Essa foto é só uma ilustração, né? Muito bem. Ele foi um homem comum, mas extremamente comum. Olha só, Jesus viveu uma vida comum, ele foi um homem comum, mas, ao mesmo tempo, ele foi extremamente incomum. Vamos ver sobre isso. Ele foi um homem comum. No aspecto físico, Jesus foi uma pessoa como é o outro. Não havia diferença. Jesus mais 12 discípulos, ninguém sabia qual daqueles 13 homens era Jesus. Você vê que o Judas, para atrair Jesus, para mostrar quem é Jesus, porque eles iriam prender Jesus, mas Jesus, no meio de 12 homens, 12 apóstolos, ele não sabia quem era daqueles 13 homens, quem era Jesus. A Judas falou, ele e eu beijar, este é Jesus. Então, o Judas apontou Jesus para os inimigos com um beijo. Ele e eu beijar. Então, mostra que Jesus era um ser humano como é o outro. No aspecto físico, ele era uma pessoa comum como é outro. Lá em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 5, vai dizer o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento e houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não viveu uma multiface. Às vezes ele era homem, às vezes era Deus. Não, aqui na Terra, Jesus foi 100% humano. Ok? 100% humano, Jesus foi aqui na Terra. Veja o que diz em 1 João, 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz assim: nisto reconhecei o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Ok, tá vendo? Então, por exemplo, Jesus, ele se cansou. Deus se cansa? Não. Jesus, ele cansava, como todo ser humano, depois de uma caminhada, depois de um trabalho né, cansativo, né? Ele se cansava. Olha só, João, Evangelho, capítulo 4 e versículo 6, ele diz: estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus. Olha só, Jesus se cansava. Isso mostra que Jesus não era Deus. Ele era Deus quando ele estava lá no céu. Mas a Bíblia diz, nós lemos, esvaziou-se, assumiu a forma humana. Jesus aqui na terra, ele não viveu
uma hora Deus, outra hora homem. Não, ele viveu 100% a vida humana aqui na Terra. Ele se cansou. Deus se cansa? Não. Ser humano se cansa? Se cansa, então. Jesus, como é um ser humano, se cansava. Ele teve fome. Olha só, lá em Mateus, né, fala, e ele teve fome. Lá em Mateus capítulo 4, e no versículo 2, ele fala, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele se cansou, ele teve fome. Em João 9 e João 19, versículo 28, ele está com sede. Tá vendo? Hoje é de ser humano, não é? Então, ele viveu a vida humana. Ele sentiu-se angustiado. Lembra? E fala lá em Lucas, profundamente angustiado até a morte. Tá vendo? Ele se sentiu angustiado. Jesus, ser humano, como é um de nós. Ele precisou trabalhar para sustentar, para ajudar o seu pai no sustento da família, precisou trabalhar duro. Está vendo? Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou pelo sofrimento. Olha só, lá em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 15, veio e diz, porque não temos sumo sacerdote e não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecar. Ser humano é tentado em E. Jesus foi tentado também. Todas as semelhanças, toda a tentação humana, Jesus foi tentado. Ele passou. Só ele não pecou. Está vendo? Jesus, ele foi tentado. Então, ser humano, as suas realizações extremamente comuns. Então, Jesus, já nessa leitura, nós já vimos que ele era extremamente comum, igual é um ser humano. As suas realizações extremamente comum, mas também suas realizações foi extremamente incomum. Então Jesus, que é um ser humano como é outro, vai fazer coisas e ser humano não faz. Por exemplo, a cura e milagre e ele realizou. Aquilo que ele vai fazer vai testificar a respeito dele. Ninguém está editando e ele é Deus, Deus não se cansa, Deus não sente fome, Deus não se sente angustiado, Deus não é tentado, e ele está passando por tudo isso. Então, ninguém vai editar, ele é Deus. Mas as pessoas precisam editar e ele é Deus. Porque as pessoas só vão obedecer se ele. Ninguém vai obedecer a Deus sem crer nele. Então, as pessoas precisam acreditar que ele veio do céu para ter a vida eterna. Então, ele vai fazer. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Deus tomou a decisão de vir à Terra morrer na cruz pelo nosso pecado. Ok. Agora, como é que vai vir? Eis a questão. Se Jesus, se Deus vir em forma de Deus, não vai ter nenhum trabalho para as pessoas. Ele é Deus. Já ele vai vir em forma de Deus. Todo mundo já olhou e já viu, ele é Deus. Não vai ter nenhum trabalho para as pessoas. Ele é Deus. Ele vai vir em forma de Deus.
mas também não vai poder morrer na cruz. O salário do pecado é a morte, então ele tem que morrer ao ser humano. Ura entre todos os seres humanos, alguém e não pecou, e se este alguém e não pecou, se está disposto a morrer pelos outros. Primeiro, não tem nenhum ser humano que não pecou. Se tivesse alguém que não pecou, provavelmente não iria querer morrer pelos demais. Então, o que fazer agora? Então, Jesus, Deus, vinha em forma de homem. Se ele vinha em forma de homem, então a mulher fica grávida, 9 meses, dá à luz o menino cresce, né? E aí não peca de jeito nenhum, aí ele pode morrer na cruz pelos demais. Então, Deus veio em forma humana. Mas se vir em forma humana, se vir em forma de Deus, todo mundo vai crer, mas não vai poder morrer na cruz. Se vir em forma humana, passar por tudo que o ser humano passa, sem pecar, aí ele pode morrer na cruz. Mas ninguém vai evitar, ele é Deus. E agora? Então, Jesus veio em forma humana, a mulher, Maria ficou grávida 9 meses, o menino nasceu, cresceu, não pecou. Pode morrer na cruz. Mas, em compensação, ninguém vai editar, é Deus. E Deus não come, Deus não se cansa, Deus não sente fome, Deus não, né, não é tentado. E Jesus está passando por tudo isso. Então, ninguém vai, ele é Deus. Então, ele vai começar a fazer coisa para as pessoas, ele é Deus. A exemplo da cura e dos milagres. Aquilo que ele fez, o exemplo da cura e dos milagres, testifica ou fala a respeito dele. Jesus curou um cego de nascença. Olha só, lá em João, capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. Então, olha só, Evangelho de João, no capítulo 9 e no versículo 1, diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Versículo 6, fala assim: dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou e lavou e voltou vendo. Lavou e voltou vendo. Olha só. E aí, versículo 20, versículo 32 do mesmo capítulo, vai dizer: desde que há no mundo, desde que há mundo, jamais se ouviu e alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Pronto, é exatamente isso. Jesus vai começar a fazer coisa para provar que ele veio de Deus. E e as pessoas crendo ele veio de Deus, vão obedecer e vai ter a salvação. Então ele vai começar a fazer essas coisas. Olha só o que alguém está falando. Desde que existe mundo, nunca nós ouvimos falar que alguém curou um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha só. Então, Jesus vai começar a fazer coisa que ser humano não faz para as pessoas acreditar que ele veio de Deus. Está vendo? Vamos continuar examinando aí. Cego de nascença. O cara nasceu sem olho, diferente de contrair uma doença no olho, né? Ele não contraiu
não contraiu uma doença no olho. Ele não tem olho mesmo, né? Então, como se faz isso? Jesus vai começar a fazer hoje o ser humano não faz para provar que ele é Deus, ou ele veio de Deus. E as pessoas, crendo que ele é filho de Deus, vai obedecer e vai ter vida eterna. Jesus curou o filho do oficial. Isso aí é incrível, né? Esta cura e deste homem aí em João, no capítulo 4, no versículo 46, 46 em diante. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou-lhe e descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vede sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desça antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho já está curado. Olha só, o oficial veio: Senhor, vamos lá em casa, meu filho está morrendo, o senhor pode curar, vamos lá. Jesus falou: pode ir embora, seu filho já está bom. Ele montou no animal e foi embora. No outro dia, ele chega em casa. Os empregados dele vêm ao encontro dele e falam: o menino já está bom. Aí ele pergunta: que hora foi? Ele foi curado ontem, tal hora. A oficial reconheceu e foi justamente aquele horário que Jesus falou: vá, teu filho já está curado. Então, apesar deste homem chamado Jesus estar se cansando, está tendo fome, está sendo angustiado, está tendo sede, está tendo sono, apesar desse aspecto humano em Jesus, ele só pode ser filho de Deus. E ele está fazendo, ser humano nenhum faz. Então, isso quer dizer, isso significa que o que ele fala é verdade. Ele só pode ser filho de Deus. Está vendo? As suas realizações, extremamente comum, a exemplo das curas e milagres que realizou, testifica a respeito dele. Ele tinha poder sobre a doença. Quem é o ser humano e tem poder sobre a doença? O que é um poder sobre a doença? Ou doença sai dessa pessoa. Uma pessoa está com AIDS. O AIDS sai dessa pessoa e a doença sair. Ou tuberculose sai dessa pessoa. Quem é e tem poder sobre a doença? Jesus tem poder sobre a doença. A distância, olha só, a distância não é problema. Tanto faz a pessoa estar perto dele, como estar longe. Ele cura do mesmo jeito. Como assim? A distância não era problema para Jesus. Nós temos problema, né, com a distância, mas Jesus não. Não limitava Jesus como limita a gente. Porque Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava cheirando mal. E Jesus curou. Jesus ressuscitou Lázaro, uma simplicidade. Mais fácil Jesus ressuscitar a pessoa morta de 4 dias já fedendo do que a facilidade que eu tenho para acordar uma pessoa e está dormindo.
Eu chamo, dá um trabalho, depois de muito chamar, a pessoa acorda. E Jesus ressuscitou uma pessoa morta de 4 dias, já fedendo, numa facilidade incrível. Então, apesar de Jesus ter uma vida comum, ele está falando e é filho de Deus, então ele só pode ser realmente filho de Deus, porque as realizações dele testificam a respeito dele. Ele falou, Lázaro, vem para fora. O senhor chamou uma vez, uma pessoa está dormindo, eu chamo 2, 3, 4 vezes, e às vezes chama até mais vezes e a pessoa não acorda. O cara estava morto, 4 dias de morto, já estava fedendo já, e Jesus chamou e ele veio. Como assim? Jesus. Está vendo? Uma vida extremamente incomum. E a pescaria? Ele fez. Como é possível alguém que é de carne e osso, como nós somos, e dorme como nós dormimos, e come como nós comemos, e tem a mesma necessidade física que nós temos, apenas com palavra fazer tudo isso? Quantas vezes Jesus saiu correndo de uma reunião com um discípulo para ir na casa de banho, com dor de barriga? Você acha que isso não aconteceu com Jesus? Aconteceu com você algumas vezes, né? Provavelmente, em um dia. Coisa de ser humano. Jesus também. Como uma pessoa que tem essa mesma necessidade física, simplesmente com a sua palavra, com a maior facilidade, pode fazer tudo isso. Esse é Jesus, um homem que, apesar de ser comum em sua estrutura física, era, ao mesmo tempo, extremamente incomum em suas realizações. Jesus, Filho de Deus. Os fenômenos da natureza ou a força da natureza não representava qualquer dificuldade para Jesus. Imagine, ele tinha poder sobre a natureza. Lembra, ele estava num barco dormindo, a onda forte, o vento forte, o discípulo preocupado. O discípulo falou, mestre, não importa que perecemos. Ele levantou, chamou os discípulos de homem de pequena fé, e ele falou para o vento e para o mar, se acalma. E o mar e o vento fez grande silêncio. Quem é este? Jesus. E aí, se você continuar lendo, alguém vai dizer, mas quem é este? E até o mar e o vento lhe obedecem. O vento e o mar não obedecem ao ser humano. Em 2018, eu estava em Sofala, na beira, e aí veio o tornado Idai, causou grande prejuízo àquela região. Eu estava em uma casa alugada lá, e o vento forte, 1 hora da manhã, olhava na janela e via as coisas voando. Aí eu cheguei para o mar e fiz bem. Eu me lembrei que Jesus curou, e Jesus acalmou a tempestade. Aí eu fiz a mesma coisa. Psst, calma. Tá? Não aconteceu nada. O vento continuou forte. Mas Jesus fez isto. E alguém vai dizer, mas quem é este? É até o mar e o vento obedece. Ele tinha poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre a doença. Ele chegou, perguntou ao discípulo, tem uma coisa para comer? Passamos a noite toda e não pegamos nada. Afasta um pouquinho aí e joga a rede aí à direita.
Os discípulos sabiam e não tinha peixe ali. Ele passou em alto mar a noite toda e não pegou nada. Como vai pegar peixe ali na rede? Mas sob a palavra de Jesus, ele lançou. Ali, quase na beira da praia ali, ele lançou. E pegou tanto peixe, e ele nunca pegou tanto peixe assim em toda a sua vida de pescaria. Como assim? As suas realizações extremamente comuns, a exemplo das curas milagrosas que realizou, certifica a seu respeito. Em João, no capítulo Evangelho de João, capítulo 15, e no versículo 24, fala assim, é, fala assim, João, capítulo 15, versículo 24, fala assim: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, né? Pecado não teria, mas agora não somente tem ele visto, mas também odiado, tanto a mim quanto o meu Pai. Olha só, e João está dizendo aqui nesta passagem, Jesus fez neste mundo obras e ninguém mais fez. Jesus pode, Deus pode quebrar suas próprias leis. Se é dele a lei, ele pode quebrar sua própria lei. Qual o propósito de suas realizações milagrosas? Por que Jesus fez tanto esse milagre? Então, eu já falei. Vamos ler essa passagem em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 2 até o 6. Quando João ouviu no Ásia falar das obras de Cristo, mandou por seu discípulo perguntar-lhe: és tu ele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, disse-lhe: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado a ele que não acha em mim motivo de tropeço. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou ele que estava para vir. Ele está dizendo, e Jesus é dizer aí. Né? Ou seja, Jesus não falou diretamente isso. Fala para João, eu sou ele que estava para vir. Mas estas realizações de Jesus prova que ele é ele que estava para vir. Isso significa que eu posso crer em Jesus, sem sombra de dúvida. Essas era a finalidade destas realizações de Jesus, evidenciar quem ele era, né? Apontar a verdadeira identidade dele. Então, lembra eu falei? Eu falei, o ser humano pecou. Pecure entre um ser humano, pecure entre os seres humanos, alguém que nunca pecou, e se achar alguém que nunca pecou, ver se este alguém que nunca pecou está disposto a morrer na cruz pelos outros. Não tem ninguém que nunca pecou. Se tivesse alguém, pelo menos nunca pecou, se estaria disposto a morrer na cruz pelos demais. Então, não tem.
Então, o ser humano não tem chance de ser salvo, a menos que Deus venha e morra. Foi o que ele fez. Só que se ele vir em forma de Deus, todo mundo ia crer que ele é Deus, mas ele não ia poder morrer na cruz. Se ele vir em forma humana, ele pode morrer na cruz, se não pecar, mas ninguém vai acreditar que ele é Deus. Quer dizer, vai dar no mesmo. Ele vem em forma humana e ninguém vai acreditar que ele é Deus, e não acreditando, não vai se converter e não vai ter vida eterna. Se vir em forma de Deus, não vai poder morrer na cruz também. As pessoas vão crer, mas não vai poder morrer na cruz. Então, ele fez. Ele veio em forma humana, viveu a vida humana sem pecar, então ele pode morrer na cruz. Só que ninguém vai acreditar que ele é Deus, porque ele veio em forma humana. Então ele vai fazer estes milagres para provar que ele é Deus. Como era a conversa com Nicodemos. Senhor, eu sei que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. Então, o propósito dos milagres não foi coitado do povo humano. Está tudo sofrendo, aleijado, cego. Eu vou mandar meu filho para lá para curar eles. Não, não foi este o propósito. O propósito de Jesus ter feito esse milagre foi para provar que ele é Deus. E ele, as pessoas crendo que ele é filho de Deus, as pessoas vão se converter a ele e vai ter vida eterna. Está vendo aí o propósito? Este foi o propósito. Ok, tem uma pergunta? Leia seu microfone, faça a pergunta e desliga seu microfone novamente. Se você tem uma pergunta, você liga seu microfone, faz sua pergunta e desliga seu microfone novamente. E fica ouvindo. Boa tarde, senhor professor. Boa tarde. Sim, Tudo como bem está com de saúde? você? Eu estou bem. Graças a Deus, tudo bem. Você tem uma Sim, pergunta? não, esse é o comentário. A aula está bem explicada e aqui estou bem entendido. Toda vez não fique vou ter a pergunta, mas agora a explicação está excelente. Muito obrigado. Ok, ok. Boa Alguém tem tarde. uma observação? Oi, boa tarde. Obrigado. Só quero lembrar a todos que o grupo estará aberto para conseguirem mandar as vossas presenças de hoje. Obrigado. Ok, então, se você está assistindo a aula, então vá lá no grupo, está aberto, e manda seu nome, né, para a presença. O grupo vai ficar fechado. Então, está aberto para você mandar isso. Então, não deixe para botar mais tarde ou amanhã, porque vai fechar, ok? Limited, você tem uma pergunta? Você abriu seu microfone. Não. Ok, fechou o microfone novamente. Muito bem, vamos então em frente, né? Ok. Então, olha a conversa de Nicodemos, né? Nicodemos, justamente o propósito de Jesus ter feito milagre foi este aí, dessa conversa de Jesus com Nicodemos, com João capítulo 3 e no versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Pronto, exatamente foi para isso que Deus fez milagre. E você vai ver na última aula, e é sobre dom milagroso, esses milagres, esse poder milagroso vai continuar com os 12,
para continuar provando que aquilo que está falando é de Deus. Okay? Sempre o propósito dos milagres, e tanto Jesus fazendo, como os discípulos, os apóstolos fazendo, quando Jesus sobe, é para provar que Jesus é Deus. Não estamos falando sobre milagre, vamos ter uma aula sobre milagre, ok? Mas Jesus fez para provar. Então, a conclusão de Nicodemos foi ninguém pode fazer estes sinais a menos que Deus esteja com ele. Pronto, Nicodemos acertou na mosca. Foi exatamente por isso que Jesus fez milagre. Jesus não fez olha só, veja essa passagem aí. Em João, capítulo 20 e versículo 30. Versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não está escrito neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida eterna. Pronto, está aí. Está vendo? Fez Jesus diante do seu discípulo muitos outros sinais que não está escrito. Esses aí foi escrito apenas alguns milagres que Jesus fez. Foi escrito para as pessoas crer que Jesus é Cristo. E crendo tem a vida eterna, o propósito do milagre. Olha só, presta atenção, vamos raciocinar um pouco. Vamos raciocinar. Jesus fez milagre para elas pessoas ver e crer. Agora, Jesus fez milagre, as pessoas viram Jesus fazer milagre e a editor se converteu. Pronto. E por que foi escrito? Se as pessoas estão lá vendo o milagre foi feito para as pessoas ver e crer e se converter. As pessoas viram, creu e se converteu. E por que foi escrito? Vamos ler novamente. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida eterna. Os milagres foi feito, presta atenção. Atenção, futuros professor do DBF, presta atenção. Os milagres foi feito para aquelas pessoas que viveu no tempo de Jesus, ver os milagres, ele se converter. Esse milagre foi escrito para no futuro as pessoas ler, crer e se converter. Ou seja, os milagres, hoje, as pessoas só acreditam hoje, em 2024, as pessoas só acreditam em Jesus por causa dos milagres também. Só que, como ninguém vai fazer milagre no futuro para as pessoas crer, Jesus fez o quê? Ele fez milagre para as pessoas na época crer e resistiu esse milagre para, no futuro, e somos nós hoje, para, no futuro, as pessoas ler e crer também. Nos milagres, nos mesmos milagres, foi feito para eles e foi registrado para nós. Isso é dizer que no futuro, aí de acordo com a última lição, nós vamos perceber isso, e Deus, Jesus, não tinha um plano de a vida toda fazendo milagre para as pessoas crer. Os milagres foi feito de uma vez por toda, feito para eles crer e registrado para no futuro as pessoas crer. Olha o que diz a passagem. Raciocínio no que está dizendo aí. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém,
foram registrados para e foi registrado. As pessoas estão ali, tá vendo o milagre e está crendo. Quer dizer, Jesus fez milagre e escreveu o milagre para as pessoas ler e editar? Não, não foi isso, não. As pessoas já estavam vendo, já estavam tendo. Olha o que Nicodemo falou. Nicodemo não leu nada sobre milagre, não. Ele viu os milagres. Mestre, eu sei que isso veio de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Nicodemo não leu nada sobre milagre. Ele viu os seus próprios olhos. Então, não tinha necessidade de escrever os milagres. Porque foi escrito. Não foi escrito para eles. Foi escrito para nós hoje. Ok? Professor do DBF, o futuro professor do DBF, presta atenção nessas explicações, né? Ok. Aí tem uma pergunta ali sobre o microfone. Então, os milagres foi feito para eles. Ninguém, na época de Jesus, leu uma passagem sobre o milagre que Jesus fez, porque não existia. Ok? Eles não precisavam de ler nada sobre milagre. Jesus estava vendo, Jesus estava fazendo milagre, ele estava vendo e estava crendo. Foi escrito para quê? Para as pessoas do futuro ler os milagres que Jesus fez e a editar no milagre que Jesus fez e se converter. Então, esse futuro somos nós hoje. Muito bem. Vamos em frente, então. Se tem uma pergunta, pode ligar o microfone. Ele não pode ser olha só, então, ele não pode ser um profeta ou um líder espiritual. Qual Desculpa, senhor foi professor. Oi. Sim, tem uma questão aqui que é mais relevante que gostaria de colocar. Não sei se não estarei a impedir para a explicação do professor. Não sei se posso colocar agora. Apesar de eu estar falando um pouco sobre milagre, mas o assunto aqui sobre Jesus está falando sobre o milagre que ele fez e prova quem ele é. E agora, Exatamente. nós vamos ter uma aula sobre poder milagroso. Qual é a sua pergunta? Sim. É que nós estamos aqui com alguns irmãos que, como já tocou o professor essa parte de milagres, queriam perceber se aqueles que hoje em dia dizem que fazem milagres, eles vão curar, pensam que estão a curar. Não sei se é verdade, se existe esse milagre verdadeiro ou não. Ok. Então, eu vou explicar isso aqui. Olha só. Nós estamos falando quem é Jesus realmente. A lição de hoje é quem é Jesus. E Jesus, ele fez milagre para provar que ele é Deus. Nós não estamos estudando sobre poder milagroso. Essa pergunta aí que você está fazendo, nós vamos responder essa pergunta na última lição. E na última lição vai ser poder milagroso. Hoje existe poder milagroso ou não? Por existe, por e não existe. Então, essa pergunta guarde para a última lição. Ok? Apesar de nós estamos falando, apesar de nós estamos tocando no assunto de milagre, mas o objetivo de falar do milagre aqui é falar que o milagre prova que Jesus é filho de Deus. Não vamos estudar sobre poder milagroso, só na última aula. Obrigado, professor. Então, aguarde a sua pergunta até lá. Alguém mais tem um Ibo? Paz. O microfone. Paz. Qual é a sua pergunta? Aqui fala com o grupo de Cachumba, Manica, Moçambique. Opa, Manica, muito bem. Tem uma pergunta? A pergunta é exatamente idêntica, mas é um pouco diferente. Uhum. Por que os homens, aqueles profetas de hoje em dia, dizem que eu faço milagre? Depois, curto tempo, aquele milagre desaparece. E
Ele disse que eu vou abençoar a você, vou dar milagre, vou dar bênção, vou dar poder. E de onde vem esse poder? Será que de Deus mesmo? Ou essa é a minha dúvida que existe com esses profetas de hoje. A pergunta é boa, mas nós estamos estudando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Exato. Nós Amém. estamos falando e Jesus fez milagre para provar e ele é Deus. Olha, essa sua Amém. pergunta nós vamos responder na última lição, sobre Amém. o poder milagroso. Então, essa pergunta sua é tão importante que nós escolhemos uma aula, nós temos uma aula só com este tema. Tá? Guarde lá, não perca essa aula, é a última aula do curso, você vai ter essa resposta. Ok? Amém. Então, Amém. Jesus não pode ser um líder espiritual. Ele não pode ser apenas um profeta, como tantos outros. Olha o que ele está fazendo. Nenhum outro fez o que Jesus está fazendo. Então, ele é diferente de qualquer um. Então, a pergunta é, quem é Jesus? Se estamos dizendo que ele é um líder religioso, nenhum líder religioso fez o que ele fez. Um líder espiritual, nenhum fez o que ele fez. Então, ele não é apenas um líder religioso. Então, a pergunta é, quem é Jesus? João responde, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. João vai dizer, ele se definiu, ele teve uma atitude, ele teve uma vida e atitude inédita. Jesus foi humilde. Ele foi uma pessoa mais humilde de na época. A exemplo do nascimento. Não foi um acidente, não foi por acaso ele nasceu no lugar deles. Foi propositado. Naquela época, tinha muito escravo. E os escravos sempre viveu não em lugar bom. Lugar humilde. Os escravos viviam em lugar humilde. Mas nenhum escravo, por mais humilde que fosse, nasceu aonde Jesus nasceu. É incrível isso. Está vendo? Nenhum escravo. Jesus dormiu em uma vasilha chamada manjedoura. Manjedoura era a vasilha onde põe comida para os animais. Jesus dormiu ali. Será que um escravo nasceu em uma situação dessa? A Bíblia não resiste, mas com certeza não. Apesar de tanta pobreza, um escravo nasceu em um lugar desse. Jesus viveu uma vida humilde. Jesus podia nascer em circunstâncias diferentes. Deus tinha condições para Jesus nascer em um berço de ouro. Podia nascer como filho de uma pessoa muito rica. Nascer de uma família influente. Ele podia nascer e ser colocado em uma cama de ouro. Mas não foi isso que aconteceu. Deus tinha condições, mas não foi isso que aconteceu. E o nascimento de Jesus foi por acaso. Não foi por acaso. Foi plano de Deus. Deus planejou exatamente assim. Foi proposital. Imagine isso. Quem ia dizer
E Jesus ia dizer que ele é Jesus, o Filho de Deus. Tudo menos isso. Como o Filho de Deus vai nascer em lugar desse? Não, não, não. Não pode ser Filho de Deus. E as pessoas provavelmente falaram, e falaria hoje. A profecia fala sobre a humildade do rei Jesus. Lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 8, né? E 2 Coríntios, no capítulo 8, e capítulo 8, versículo 9, vai dizer assim: pois conhecei a graça de Deus, não, pois conhecei a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo rico, se fez pobre, por amor a nós, para e pela sua pobreza vos tornasse rico. Está vendo? Não foi um acidente, não. Aí em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala e não foi um acidente. Foi propositado a humildade de Jesus. Sendo rico, se fez pobre. Ele se fez pobre, ele se sujeitou àquela situação. Já pensou se a sua rua aí está cheia de lixo e não tem ninguém para varrer, para limpar o lixo da sua rua? Sua rua tem tanto lixo e as pessoas não conseguem passar de tanto lixo. E não tem ninguém para tirar o lixo. Aí o presidente dos Estados Unidos da América vem tirar o lixo. E cara humilde, não é? E humildade, e demonstração de humildade seria esta. Jesus se humilhou muito mais. E Jesus não é o presidente dos Estados Unidos, ele é Deus. E sendo Deus, se humilhou a esta situação. Foi proposital. Sendo rico, se fez pobre. Ele se sujeitou àquela situação. Humilhou-se perante todos, assumindo a posição de servo. Lucas 22, versículo 27. Em outra ocasião, Jesus lavou os pés dos discípulos. João 13. Observe que quando ele lava o pé de um e de outro, vai lavar os pés de Pedro, Pedro fica bravo. Não, senhor, lavar meu pé, não. Pedro tinha toda a razão. Pedro sabia quem é que lavava pé. E Pedro sabia quem é Jesus. Pedro tinha apenas certeza que Jesus é o próprio Deus. Por isso ele não quis deixar. Porque lavar pé era uma posição. Lavar pé era escravo que fazia isso. E Jesus é Deus. Como é que eu vou deixar Deus lavar meu pé? Pedro tinha razão. Está vendo? A humildade de Jesus. Se você vê menção dos discípulos lavando o pé de alguém. E lavar pé era serviço de escravo. Olha a humildade de Jesus. Está vendo? Ele viveu uma vida inédita. Quando Jesus entrou em Jerusalém para ser proclamado como rei, o texto diz que Jesus entrou segundo a profecia, sentado um jumentinho. Jesus entrou para ser proclamado como rei, ele entrou montado em um jumentinho e tomou emprestado. Não tinha um cavalo, não tinha um camelo. Ele tomou emprestado um jumentinho. Que pobreza isso, hein? É isso. Olha só. Tá vendo? Você já viu a história de Alexandre o Grande? A entrada dele triunfal? A simplicidade e humildade de Jesus se torna mais extraordinária quando você lembra
quem foi ele e criou o universo. A humildade, a simplicidade dele se torna mais extraordinário quando você lembra que ele é o próprio Deus, criador do universo. Jesus era compassivo, ele compadecia das pessoas. Ele viu, Lucas observa que Jesus viu aquela mulher e foi por olhar e perceber e se sensibilizar com ela. Mulher e Jesus Jesus assistiu. A mulher ia, né, sepultando. Ela era viúva. O único parente dela era um filho e morreu. Jesus viu ela chorando. Jesus se compadeceu dela. Jesus sentiu a tristeza dela. E Jesus ficou com tanta compaixão dela e ele foi lá e ressuscitou o filho daquela pobre viúva. Jesus, ele sentia a sua dor. Se você está com fome, ele sentia a sua fome. Era assim. E nós precisamos ser como Jesus, sentir a compaixão do outro. Jesus, se ele está com a barriga cheia, acabou de comer comida boa, mas ele está vendo a pessoa morrendo de fome, ele sente aquela fome. Quando você está com fome, o que você faz? Você vai lá, pega comida e dá você mesmo. Se você sentir a fome daquela pessoa, você vai fazer a mesma coisa. A tristeza daquela mulher foi tristeza de Jesus. E ele resolveu, ressuscitando aquela mulher. Ele se compadecia da necessidade do povo. Quando você está sofrendo, você acha que Jesus não está sofrendo com você? Ele está sofrendo com você. Ele só precisa que você crer nele. Crer leva você a obedecer. Jesus era compassivo. Ele era compassivo, o mais entre os seres humanos. Ele recebeu um toque de Jesus. Naquela mulher, um toque físico. Lembra? Lê essa passagem aí. Ele se compadecia das pessoas. Aquele homem precisava e Jesus ofereceu um toque emocional. Restaurador, né? Ele dá cura, livrando-os do mal que ele sentiu. Lá em Marcos, vamos ver o que dizem em Marcos. Marcos, no capítulo 1, no versículo 40 até 42. Aproximando-se dele, um leproso, tocando-lhe, rogando-lhe de joelho, se quiser, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Olha só, Jesus não precisava tocar nele. Jesus curou um jovem, né, e estava mais ou menos um dia de caminhada no lombo de um cavalo, de um animal. Jesus falou: vá, seu filho já está bom. E o homem foi e o filho já estava bom. Ele não precisou tocar, estava até longe. E essa pessoa aí, Jesus tocou. A diferença de pegar na mão da pessoa, né, e um toque, isso fala muito. E Jesus compadeceu dele tanto e Jesus tocou nele.
Obrigado. Obrigado por manter o microfone desativado. E se você tem uma pergunta, liga seu microfone. Aí, Jesus, né? Aí em Lucas, Jesus mais do que lamentou, Jesus chorou, Jesus chorou, né? Chorou porque ele era sensível, chorou porque reconhecia a necessidade daquele povo, chorou porque ele tinha a solução para a necessidade daquele povo, mas aquele povo não reconheceu. Está falando aí de Jerusalém, né? Lá em Lucas, né? No, em Lucas, no capítulo 19, deixa eu abrir aqui, Lucas, capítulo 19, versículo 41, onde fala assim: quando ia chegando, havendo a cidade, chorou, dizendo: se conhecera por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão. Está falando sobre Jerusalém. Jesus olhou Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis pôr você debaixo da minha asa, uma galinha faz uns pintinhos e você não quiseram. Jesus olhou e chorou. Jesus se compadeceu, porque Jerusalém está necessitado e Jesus tem a solução. Jesus chora quando ele vê um povo caminhando para a perdição. Jesus fica triste porque ele tem a solução, mas a pessoa não busca a solução em Jesus. Busca em dinheiro, busca no pecado, busca em tantas coisas, mas não busca em Jesus. Jesus fica muito triste. Jesus tem a solução. Basta você buscar ele e você vai achar a solução. Jesus fica triste quando vê o seu povo sofrendo. Ele tem a solução. O povo está sofrendo porque não busca nele a solução. A tristeza de Jesus não era por ele mesmo, não era autopiedade pelo fato de ter sido rejeitado. Jesus não está triste porque você rejeitou ele. Jesus fica triste porque ele tem a solução para você. Ele tem a solução para a humanidade. Ele fica triste porque a humanidade está sofrendo sem necessidade. Uma cena semelhante nós vemos no Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 38. Lá em Mateus, no capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: e percorria Jesus toda a cidade e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceram-se delas, porque estava aflita e exausta, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ok.
Tá vendo? Jesus se compadece das pessoas. E a tristeza dele ele tem a solução, mas as pessoas não buscam nele, em Jesus, a solução. E, gente, comentário, pergunta, nós precisamos terminar, nosso horário já foi. Olha só, Jesus se definiu. Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o pão da vida. Ele vai falar, quando ele fala é o pão da vida, ele multiplica o pão e dá a muita gente para comer. Pão da vida é dizer, não está falando do pão e compra na padaria. O pão é dizer o alimento necessário para a vida. Ninguém pode sobreviver se não se alimentar. Onde ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento necessário para a pessoa continuar vivo. Alguém pode viver muito tempo sem se alimentar? Então, pão, ele está falando, é aquele alimento, né, importante para a pessoa sobreviver. Então, eu sou o pão da vida. Ou seja, assim uma pessoa não consegue viver muito tempo sem se alimentar, a pessoa não consegue viver eternamente sem Jesus. Ele é o pão da vida. Quando Jesus usa este elemento, pão, está fazendo uma comparação. O pão e a água são essenciais para a vida. Jesus é essencial para a vida. Ninguém pode sobreviver eternamente sem Jesus. Jesus é essencial para a alma. E por mais que tentemos saciar a fome e a sede de nossa alma em outro lugar, jamais seremos completamente saciados sem o pão e a água da vida, e é Jesus. Não vamos sobreviver. Ele é a luz do mundo. Ele vai falar, ele é a luz do mundo. Sem Jesus, a vida é uma escuridão. Jesus é a luz para iluminar nossa alma. A luz nos mostra onde estamos, nos ajuda a chegar onde queremos chegar. Jesus é a luz para a gente não se perder eternamente. Jesus é a luz do mundo, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. A alma que não for iluminada por Jesus vai viver eternamente na escuridão. Jesus é a luz, todo mundo precisa para iluminar a sua alma. Se você quer ter um senso de direção, segurança no caminho espiritual e chegar ao lugar onde deve chegar, só através de Jesus, que é a luz do mundo, que vai iluminar a nossa alma, né? Ele é a ressurreição e a vida. Sem Jesus, vai permanecer no escuro, né? Sem Jesus, somos mortos e vamos continuar mortos. Então, Jesus é a ressurreição e a vida, a garantia de vida eterna. E a pessoa que segue a Jesus não precisa ter medo, nem mesmo da morte. A morte não tem poder sobre a pessoa que se apodera de Jesus. Ele é a ressurreição, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não tem Jesus está no erro, né? Não está na verdade e não está na vida. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se você tem Jesus, você tem o verdadeiro caminho, você tem a verdadeira vida. Se tem Jesus. Não existe acesso a Deus fora do caminho que é Jesus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o próprio Deus. Não há dois deuses, Deus Pai e Deus Filho. Só há um só Deus. Jesus é o próprio Deus. Primeiro, a Bíblia nos diz que nós devemos honrá-lo
Da mesma maneira que honramos a Deus. Lá em João, Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 22, diz assim: e o Pai enjua, mas ao Filho confiou todo juramento. Versículo 23, a fim de que todos honrem o Filho do modo que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Jesus é Deus. Jesus e Deus é o único ser. Como eu falei, não existe dois deuses. O Deus Pai e o Deus Filho. Não existe. Jesus é o próprio Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, e no versículo 27, 28 e 29, diz assim: a minha ovelha ouve a minha voz, e eu as conheço, e ela me segue. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Ele e meu Pai me deu, é mais do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, primeiro ele fala, e as ovelhas estão na mão dele, e depois ele fala, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Depois ele fala, eu e o Pai somos um. Como é isso? Jesus é o próprio Deus. E Jesus é o Emanuel, Deus em nosso meio. Deus se fez homem, habitou em nós. Então, aí na terra, ele é um ser humano, Jesus. No céu, esse ser humano, Jesus, não é ser humano, é Deus, né? Então não existe dois deuses. Jesus é o próprio Deus e se fez carne e habitou em nós. Então ele fala, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Jesus e Deus são um único ser. Nós lemos aí, né, no capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. Jesus é o próprio Deus. Onde está as suas ovelhas? Jesus em sua mão ou na mão do Pai. Então, ele fala, as ovelhas estão na mão de Jesus. Depois ele fala, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Afinal de contas, as ovelhas estão na mão de Jesus ou na mão do Pai? Jesus, ele vai falar no final do versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu vou ler de novo aí, a partir do 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e ela me segue. 28. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Então, o versículo 28, ele fala, e as ovelhas, ninguém vai arrebatar as ovelhas da mão dele. Está na mão dele, Jesus. Versículo 29 fala, e meu Pai me deu, é mais do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, versículo 28, as ovelhas estão na mão dele. Versículo 29, as ovelhas estão na mão do Pai. Afinal de contas, está na mão de quem? E no versículo 30 ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Então, há um só Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus responde, versículo 30, nós lemos. Né? Trata-se da mesma pessoa. Jesus e Deus são um único ser, não há dois. Né? Conhecemos a Deus através de Jesus e o revelou. Ok? Então, já disse que nós temos que terminar. Falta 10 minutos. 10 minutos? Sim. Ok. Então, eu vou ler aí João, Evangelho, capítulo 14, versículo 6. 6, cadê o 6? 6 em diante.
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante essa leitura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que ele errou e não falar? A lógica deveria ser assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, versículo 7, ele fala: se vós me tiveste conhecido, conhecerei também o meu Pai. Desde agora o conhecei e o tende visto. Respondeu-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tende conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crede eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras e eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai permanece em mim, faz as suas obras. Ele estou no Pai e o Pai está em mim. Ele, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, ele em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedide em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedia, ok, tá vendo? Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é bastante. Ele vai dizer o quê? Tanto tempo estou convosco e você não me conhece? Então ele está dizendo, eu sou o Pai. Depois você pode ler João, pode ler Romano, pode ler primeiro João, né? Pode ler de novo o Evangelho de João, capítulo 20. Jesus, essas passagens vai provar que Jesus é o próprio Deus. Uns podem se opor, mas se Jesus era Deus, como ele, aí vem a pergunta. Ok, nós vimos aqui, Jesus é o próprio Deus. Agora, se Jesus é o próprio Deus, para ele orou quando ele estava na cruz. Deus é ok. Quem pode responder essa pergunta? Se Jesus é Deus, para quem foi ele orou quando ele estava na cruz? Quem tem a coragem de responder? Pedro Mário, olá, responda essa pergunta. Jordito Maputo, responde essa pergunta. Bonifácio, responda. Quem mais? Se Jesus é Deus, para quem orou quando ele estava na cruz? Dionísio Raimundo, Amâncio. Boa noite, professor. Boa noite. Como está? Tudo bem. Responda Também essa estou... pergunta. Não, onde eu estou a fazer muito barulho. Estou a participar hoje, participei da aula com dificuldades. Por isso, às vezes, eu entro, saio. Ok. Sim, só posso assistir o vídeo. Ok. Sim. Beto Armando. Ok, Dionísio. Professor. Ô, Jadito, responda. Você é corajoso. Se o seu aluno perguntar, depois de você ensinar isso para ele perguntar para você, ô professor, se Jesus é Deus, então para ele orou quando ele estava na cruz, se ele é o mesmo Deus? Qual a resposta? A resposta é simples, tá bem? Pedro Benguela, fala. Sim, na verdade,
verdade, quando o irmão Luizinho estava a explicar, né? É, Jesus disse, eu passo por um, e me veio, é verdade, que na cruz Jesus disse, não é, Pai, que me abandonaste. Eu quis fazer exatamente essa pergunta. E por quê? Jesus gritou na cruz, Pai, por que me abandonaste? Então, também, fiquei sem ser uma resposta, aqui também tem uma explicação acerca disso. Obrigado. Ei, muito bem, vamos em frente, então. Tirei seu microfone. Ninguém me respondeu, Jordito. Tá bom, vamos. Sabemos que Jesus é Deus, assim também Pai é Deus, Espírito Santo é Deus. Então, sabendo que Ele é Deus, por que que orou? Nós podemos ver que é um pouco simples, né? No princípio diz que façamos o homem segundo a nossa imagem. Isso quer dizer que Deus Pai, o Espírito Santo também estava lá pousando sobre as águas. Então, em Deus, sabemos que é um só Deus, sim, mas nele se encontra Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele estando na cruz, orou para o Deus Pai, porque ele se fez homem, logo ele se fez filho, quando ele se esvaziou e se tornou o homem. Mas quando ele está lá no céu, ele já não é homem. Vamos ver, eu tenho aqui sobre isso. Eu devo ter uma coisa aqui sobre isso. Então, vamos ver, eu tenho aqui sobre isso. Uns podem se opor, mas se Jesus era Deus, como ele orava a Deus? Vamos ver, eu tenho aqui. Deus é onipresente. Isso significa que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, no céu e na terra. Então, se Jesus é Deus, ele orou. Então, uma resposta pode ser: Deus é onipresente. Isso significa que ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, no céu como Pai e na terra como Filho. Como Pai, ele estava no céu, mas como Filho, ele estava na terra e orava ao Pai. Pode ser uma resposta? Pode ser uma resposta. Precisamos crer, porque a Bíblia diz que é assim. Jesus é Deus. E a ressurreição de Jesus tem implicações importantes. Ele mesmo disse em Mateus 12, e o único sinal que daria quando os seus opositores lhe solicitaram, né? Um sinal, seria o sinal do profeta Jonas. Quando alguém pediu ele um sinal, ele falou, e o sinal era do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra. Quando Jesus disse que o sinal que daria aos seus aniquiladores seria o da ressurreição, ele condicionou a veracidade e a autenticidade de sua vida e ensinou a sua ressurreição. Insinuou, né, sua ressurreição. Ele ressuscitou, ele ressuscitou dos mortos, Corinto, a ressurreição de Jesus ocupa lugar importante nos fatos revelados pelo Evangelho. Ok, olha só. Então, Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipresente é dizer que ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode estar no céu como Deus e na terra como Filho. Ok? Então, ele na terra orou para ele no céu.
Ok, gente, vamos ter que parar por aí, porque o horário já foi. Se tiver mais alguma coisa, já estamos já no fim mesmo desse estudo. Para a semana podemos ver mais alguma coisa. Chegamos na conclusão, né? Conclusão desse estudo. Há um convite especial deste maravilhoso Jesus para cada um de nós. Este convite precisa ser respondido e aceito de acordo com o que ele propõe. Então, Mateus, nós não vamos ler, mas preste atenção. Jesus não está nos convidando para pertencer a uma religião ou uma igreja. Jesus está nos convidando para pertencer a Ele. Ok? A Ele. E a igreja nada mais é do que um grupo das pessoas que pertence a Ele. Jesus não está lhe convidando para pertencer a uma igreja. Ele está lhe convidando para pertencer a Ele. E a igreja é o grupo de pessoas que pertence a Ele. O compromisso é com Jesus. O alvo é Jesus. Não é a igreja ou a religião. É Jesus. Jesus disse, tome sobre vós o meu jugo. Né? E ok. Tem um par de microfone aberto aí e está fazendo grande barulho. Beto, se puder, pode ativar seu microfone. Eu estou tentando aí, mas eu não consigo. Ok, gente. Chegamos ao fim dessa aula. Eu tenho uma pergunta, lê seu microfone. Eu gostaria de saber se Cachoamba, Cachoamba, não sei, de Chimoio se está ou não, porque eu não conheço o microfone dele. Não sei se Sim, caso é estiver... cachumba, cachumba. Cachumba. Escreveu Ibo. Obrigado. Então, peço para depois mandar a lista de presença dos alunos que estão lá contigo. Ok. Jodito, pode ir a oração para a gente? Sim, podemos orar caso alguém não tiver dúvida ou pergunta. Se tem uma pergunta, sua última oportunidade de ligar seu microfone e fazer sua pergunta. Mais uma vez, a dúvida que eu tenho não é a dúvida da matéria, é por causa nós não tivemos aula há 2 semanas, há 2 aulas que perdemos por causa do nosso irmão perdeu a vida, quem que tinha o telefone Android. Estou a falar cá no Chimoio, a partir de cá no Chimoio, aqui em Gondola. Então ficamos 2 aulas sem o quê? Sem aprender, porque aproveitávamos o telefone do irmão, que foram atropelados. Jodito, ele faz com eles e perdeu essas aulas. Então, Eles fazem para recuperar? Temos, acho que ainda está